Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Estou de volta depois de alguns dias aí tirando umas pequenas férias da produção de conteúdo da página. E alguma coisa assim mudou de fato nos últimos dias. A gente vai passar para uma análise bem rápida aqui do Bitcoin. A produção de conteúdos agora do Threads vai ficar restrita ao canal do YouTube. E por lá pelo Threads eu apenas farei divulgação dos serviços ofertados pelo Oracle e também postarei vídeos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, feitos aqui no YouTube, certo? E hoje o nosso foco é a análise do Bitcoin, começando direto aqui pelo gráfico semanal do Bitcoin. Vocês que me acompanham já há algum tempo nas análises sabem que eu fico muito de olho aqui nessas as bandas de Bollinger, perfeito? E que eu já havia dito para vocês que quando a gente está em uma estrutura de alta no gráfico semanal, o Bollinger sinaliza para a gente quando ocorre uma, uma, uma dobra, né? Em inglês eu falo bend down, quando a banda superior ela dobra para baixo, ela faz uma curva indicando exaustão da força compradora. E nós estamos ao mesmo tempo em um padrão de alta no gráfico semanal. Obviamente, porque para que você tenha indicativo de exaustão de força compradora, é preciso você partir da premissa que a força compradora é a dominante. Logo, é necessária a estrutura de alta no gráfico semanal, perfeito? Simplesmente um nó lógico, impossível de ser desfeito. E dentro dessa análise das bandas de Bollinger, todas as vezes que a banda faz um cruzamento para baixo, como foi feito aqui, por exemplo, ou seja, a gente tem uma estrutura de alta construída anteriormente, topos e fundos ascendentes, e aí ela faz essa curvatura. Se nós olharmos um pouquinho mais de perto, a gente vai observar, ela faz essa curvatura, indica uma exaustão de força compradora, e 100% das vezes nós tocamos na banda inferior. Nós chegamos a tocar na banda inferior. Por mais que no meio do caminho nós possamos fazer um topo duplo, fazendo suporte aqui na média de 20, né, que é essa linha azul que corta o meio das bandas, 100% das vezes, no momento em que a gente faz o cruzamento para baixo, a gente toca na banda inferior, perfeito? Vocês podem observar isso claramente também aqui acima. A gente faz um cruzamento, a gente faz a banda dobra para baixo, passam-se algumas semanas, a gente toca na barra inferior. Exatamente a mesmíssima coisa que acima. A banda faz um cruzamento para baixo, ela dobra e logo após algumas semanas a gente toca na parte inferior. E agora a gente fez exatamente a mesma configuração. Dito isso, nós temos duas possibilidades, como vocês puderam ver nos últimos exemplos. A gente pode tanto vir aqui para depois voltar, ou a gente pode ir direto tocando a banda como foi nas últimas 2 vezes, perfeito? Se você bem observar aqui anteriormente, como a banda estava muito mais distante, a gente chegou a tocar na parte inferior aqui na média, fez um topo, mais um topo para depois tocarmos na banda. Então é possível que isso aconteça. A gente tem uma banda que atualmente está na região de 123, 122. Ela está começando a ficar lateral, ou seja, a andar de lado, como acontece, por exemplo, como aconteceu aqui nesse período. E a banda inferior, como a gente observou nas últimas semanas, ela vinha subindo e agora ela se encontra na região de 97,100. Ela perdeu também um pouco da força de alta, porque se vocês observarem o padrão dela, ela estava subindo anteriormente a um ritmo ela subiu aqui a um ritmo de 5 mil dólares praticamente, mais 4 mil e pouco, depois mais 4 mil e pouco, agora veio 3 e pouco. Então é esperado que na semana que vem a gente chegue uns 100 mil, perfeito? Dito isto, a gente passa então agora a analisar o gráfico dessa forma.
tentando entender se nos tempos gráficos menores, o preço está dando um indicativo de que vai seguir pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Sendo que o caminho 1 seria vir aqui em 118, 119 para depois tocar a banda inferior, ou outro caminho seria ele simplesmente fazer esse toque já de imediato nas próximas semanas. É importante vocês saberem que na sexta-feira, acho que sexta ou quinta-feira, vai ter divulgação dos dados de inflação. E para quem lembra, no mês passado, quando foi feita a divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos, ela veio muito acima do esperado. E a inflação ao produtor é um indicador antecedente da inflação ao consumidor. Então existe um risco da inflação que vir na próxima leitura, no final da semana, seja uma leitura ruim. E isso pode ser o catalisador que o mercado precisa para fazer este mergulho até a região de 100 mil dólares, certo? Que não é nada extraordinário, seria basicamente um movimento super comum, perfeito? E no gráfico do diário, né, a gente tem observado que nós ainda continuamos dançando aqui ao redor dessa linha pontilhada. Em momentos a gente se faz um suporte, depois a gente testa como resistência, falha, romper, agora tenta de novo romper essa região. E se nós analisarmos do ponto de vista das médias semanais, que são as médias de 50 e 70, que estão expressas no gráfico em amarelo, a de 70 em azul, a de 50, vocês vão observar que não é normal o preço durante um período de alta, não é normal que ele fique rejeitando essas bandas, como a gente tem observado aqui nos últimos dias. Ele tenta recuperar e não passa dela, certo? E como geralmente isso acontece, a gente entra num período de correção lateral ou mesmo correção aguda. Não que isso já não tenha acontecido, isso aconteceu. Só que o problema é que a zona de correção, que esse padrão de tentativa de recuperar a média de 50, a zona de correção que ela indica, ela é um pouco mais ampla. E é basicamente isso que vocês viram aqui anteriormente, que é quando o preço ele tenta romper as médias 50 e 70 e não consegue, como foi aqui, por exemplo, certo? E por mais que ele possa conseguir vencê-la em algum momento, se ele não faz um suporte, se ele falha em fazer o suporte, vocês vão observando que o preço começa a dançar, literalmente a fazer aquele movimento infernal de ficar liquidando todo mundo que está operando contra ou a favor das médias. E é um período muito, muito psicologicamente torturante, certo? Vocês veem que ele tenta recuperar as médias, aí por um momento ele consegue, tenta fazer o suporte, não consegue fazer o suporte, perde, vem testar a média de 200, limpa o pessoal que está abaixo, depois sobe de novo, limpa todo mundo que está acima, depois desce de novo e fica nessa dança até finalmente ele tomar uma direção. E esse movimento geralmente ele acaba se constituindo o que a gente entende como esse grande canal aqui, certo? É um canal e ao mesmo tempo também você pode ler que é uma cunha. Depende muito da forma como você vê, mas nos dois casos, um limite superior, que é onde tem que romper para uma continuidade alta, o limite superior ele é o mesmo, certo? Do canal ou da cunha, o limite superior é o mesmo. A gente tem este padrão de cunha megafone, né, que é aquela cunha que vai abrindo, e você vê que isso explica perfeitamente essa volatilidade insana, porque é basicamente o preço ele fica dançando, tocando as partes superiores e inferiores da cunha até conseguir fazer um fundo mais alto, como foi aqui neste momento. Olha, se vocês olharem bem, a gente estava fazendo, toda vez que a gente fazia um fundo mais alto, quando a gente fez um fundo mais alto aqui em relação aqui, tocava em cima, não conseguia, voltava e fazia um fundo mais baixo agora do que anteriormente, certo? Aí voltava rasgando para cima, depois perdia, tocava lá embaixo, até que finalmente a gente fez esse movimento aqui. A gente fez um movimento que é o M, né? O M, que também é o ombro, cabeça, ombro invertido,
a gente faz um fundo mais alto depois e volta a subir. E assim, eu já até tentei procurar de algumas formas no gráfico atual se a gente estaria fazendo alguma coisa parecida, porque se vocês também observarem neste momento anterior aqui, a gente também tinha esse padrão de, de cunha, só que essa cunha aqui não era megafone, era uma cunha convencional, né? Que ela vai se espremendo. E até que nós rompemos ela e voltamos a subir. E agora a gente pode argumentar que a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Mas a gente não tem ainda o lugar exato que seria a representação da. Porque aqui a gente pode traçar assim, certo? Só que assim, aqui não tem um ponto de apoio ainda. Você me entende? Que não tem esse ponto de apoio aqui em cima. Porque se a gente fizer assim e entender que a cunha foi rompida, a gente teria que ter uma continuidade de alta, a gente teria que ter um movimento que realmente. Porque se você bem observar, a gente pode bem argumentar que foi feito isso aqui neste momento. A gente vou até apagar essas médias aqui para ficar mais fácil. A gente tem um toque aqui, tem vários toques abaixo, a gente tem um rompimento e um reteste, só que não tem a continuidade de alta ainda. Entendeu? Não tem essa continuidade de alta. E aí você vai olhar e falar, tá, perfeito, mas aqui atrás também demorou uns dias para poder ter a continuidade de alta. Você vê que o preço ele sofre até ele conseguir encontrar uma continuidade de alta. Ele passa uns dias sofrendo, como se estivesse acumulando para fazer o movimento. Então sim, é evidente que a gente pode ter rompido essa cunha já. Só que a gente não pode ter nenhuma rejeição. Se acontecer uma rejeição no meio do caminho aqui, como por exemplo, se nós chegarmos aqui em 119 e nós rejeitarmos, a gente pode construir um canal e continuar dançando dentro dele por mais tempo. E aí fazer aquele toque na banda de Bollinger inferior. Se eu colocar a banda de Bollinger aqui para ser visível no gráfico diário, não é este aqui não. Se eu colocá-la aqui e colocar no time frame semanal, isso significaria que nós iríamos ficar zanzeando aqui dentro dessa região até tocarmos lá embaixo em algum momento, porque essa banda ela tá vindo em direção. Isso aqui, como é o gráfico diário, vocês conseguem ver como é bem expressivo o movimento que ela tá vindo buscar o preço. Essa banda é a semanal, certo? Dentro do gráfico diário. Vocês poderiam observar ela lá dentro do gráfico diário. E a gente tem a seguinte situação: ou a cunha rompeu e a gente vai começar um movimento de alta vindo tocar a banda na parte superior da banda, ou a gente não fez um rompimento da cunha ainda e nós ainda vamos encontrar o outro ponto dela, que eu não sei exatamente onde é que vai ser, porque a princípio seria mesmo isso aqui, só que se nós não tivermos a continuidade alta, a gente pode fazer uma cunha aqui, a gente pode fazer uma cunha aqui, a gente pode fazer uma cunha megafone do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, entendeu? Então tudo depende de novas informações, entre elas a inflação que vai ser divulgada no final da semana. Se vierem dados de inflação bons, se a inflação projetada for maior do que a inflação que for informada para a gente no final da semana, ou seja, a inflação real está menor do que a projetada, vocês podem ter certeza que vocês vão ver uma explosão aqui, porque vai vir mais e mais chances do Federal Reserve reduzir a taxa de juros com mais força. Se a gente olhar hoje o Fed Watch e observar como é que o mercado está precificando o corte de juros, cadê? Então, eu acho que eu cliquei em alguma coisa errada aqui, peraí. Não, realmente atualizou já. Existe uma chance de 100% de corte na taxa de juros de 0,25. Uai, tem algum bug aqui.
Tem algum bug aqui muito sinistro, muito sinistro. Só um minutinho, deixa eu ver se o que aconteceu. Não era pra estar assim, não. Será que eles já encerraram a... Deve ter algum bug no site. Não está atualizando correto. Eu acho que já encerraram as... Como está próximo das reuniões, deve ter encerrado já a possibilidade de você fazer essas apostas. Engraçado. Eu queria ver a inflação, como é que tá. A gente consegue ver pelo histórico aqui que até um dia atrás, a gente estava com a possibilidade de 89% de cortarmos os juros em 0,025. Isso é o que estava precificado e eu não sei porque o site não está mostrando isso aqui mais. Está mostrando o que tá mostrando a nossa taxa de juros atual. Enfim. A inflação divulgada no dia 12/8, que vai ser divulgada de novo agora dia 12/9. Ela tinha uma projeção de 2,8, veio 2,7. E agora a projeção é que ela venha 2,9. Vai ser divulgada dia 11 de agosto, na verdade. 11 de agosto às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E aí vocês podem ficar totalmente espertos, porque na hora que der 9h30 da manhã e vocês começarem a ver o gráfico do Bitcoin surtando, completamente frenético, vai ser porque aconteceu alguma coisa aqui dessa divulgação. Que dia que vai ser? Dia 11? Dia 11 vai ser 10 é quarta, 11 é quinta. Perfeito. Então, voltando para a análise do gráfico, a gente tem que observar mais, porque a gente não tem toda a informação suficiente para saber o que vai acontecer, certo? Depende muito de informações novas. Quando a gente olha o gráfico de 4 horas, a gente observa que o Bitcoin ele tem feito um padrão de continuidade alta. Você vê que ele rejeita as quedas e faz uns fundos mais altos, apesar de os topos não estarem sendo mais altos, o que em certa leitura a gente pode entender que é um triângulo ascendente. Isso aqui é um triângulo ascendente, ou seja, são topos de mesmo nível e fundos mais altos. Este aqui é um padrão totalmente altista, certo? É um padrão totalmente altista. É um triângulo ascendente de alta, entendeu? Aí ele faz esse padrão aqui indicando, olha, a cada vez que o preço tenta cair, a força compradora se apresenta cada vez mais cedo e volta e reverte a queda. Só que quando ele encontra a resistência, que se vocês observarem bem, a resistência que nós estamos sofrendo aqui é literalmente este fundo aqui construído anteriormente, é literalmente aqui. Então vocês podem entender que uma vez que rompermos este fundo aqui, que é este ponto aqui, que agora é essa resistência aqui, as próximas resistências seriam os dois topos formados, certo? Então a gente faria uma coisa mais ou menos assim, e encontrar mais uma vez essa linha de tendência, que seria a nossa nova linha de tendência, pelo menos por enquanto, entendeu? E aí, pegando esse canal aqui que está um pouco fora do local já, tem que atualizar ele, é basicamente clonar o canal, desbloquear ele e voltar ele para o local. A gente tem os alvos dentro desse canal. O primeiro deles aqui em 116, mais ou menos 116, o segundo deles em 120. Depois a alta histórica já em 123, e se rompermos ela, a gente vai lá buscar o 130. Perfeito? E a situação agora é basicamente essa no Bitcoin. No gráfico de 4 horas a gente está construindo esse triângulo
ascendente de alta, é um triângulo muito bonito, inclusive. Eu vou até deixar ele salvo aqui, porque eu tenho que observar ele mais de perto. Isso aí, inclusive, valeria até um post no próprio Threads a respeito desse triângulo, porque ele realmente está bem interessante de se ver. Não é todo dia que se vê um triângulo desse no gráfico. Os alvos, né? O alvo do triângulo é basicamente, você pega a extensão dele toda aqui, olha, do ponto mais baixo dele até o valor total, tem uns 5 a 5,5%, a gente pega do rompimento 5,5%, projeta para cima, a gente teria o alvo de 120 mil dólares. O alvo dele seria os 120 mil dólares, romper essa região aqui, seria bem interessante de ver. Sobre os limites dele, ou seja, se a gente ajustar ele, porque dá para ajustar ele um pouquinho aqui para ficar mais bonito, porque ele está um pouco meio torto. Está um pouco torto. E então a gente tem uma data limite também. Tem uma data limite para ele. Dia 11 de setembro, às 13 horas, a gente chega no limite dele. Certo? Que é exatamente o dia da inflação. Que é exatamente o dia que vai ser divulgada a inflação. Então a inflação vai ser divulgada nesse candle aqui, ó. Desculpa, não nesse aqui não. A inflação vai ser divulgada nesse candle aqui, ó. Meu pai. Imagina se ficar preso até lá. Nesse lugar. Eu acho que é capaz. A inflação é divulgada aqui nesse local. Então a gente vai ter o Bitcoin, vocês veem que ele está neste momento agora tentando fazer um anulamento, né? Está tentando anular o gráfico, o candle anterior de 4 horas de vermelho, iniciar uma nova pernada de alta. E aí, se ele anular, a gente teria uma tentativa de romper esse topo aqui nas próximas horas. Só que a gente pode continuar dançando aqui dentro. E se por acaso, antes da divulgação da inflação, a gente fizer um movimento de limpeza de liquidez aqui, eu não vou ficar preocupado não, porque acho que até seria a melhor opção pra gente, na verdade. É romper para baixo primeiro, pegar um trampolim e depois subir. Ainda acho que seria mais interessante. Claro que não significa que se romper para cima primeiro, que depois tem que ir para baixo. Mas é porque considerando que o triângulo é um padrão altista, então é natural que as pessoas estejam todas olhando para esse triângulo e elas estejam com seus stops localizados aqui abaixo, essa região toda aqui. Também pode ser que tenham pessoas com os stops aqui, é natural que eles não colocam stop tão próximo assim, certo? Que pode ser liquidado, pessoas com os stops aqui. E aí, o que acontece? Todo mundo tá olhando pro gráfico e vendo, poxa, vai subir, que lindo, maravilhoso. Aí o preço, ele faz isso aqui, para depois fazer isso aqui, porque tem um pessoal que tem que limpar primeiro pra gente subir, entendeu? Poxa, esse triângulo é realmente muito bonito. E é isso, galera. Eu acho que não tem muito o que falar, não. Eu queria ter feito um vídeo mais curto, mas, ossos do ofício. Beleza? Então, por enquanto é isso. Vamos aguardar um pouquinho mais as informações de inflação no final da semana. E, se Deus quiser, até sexta-feira eu estou de volta com mais informações para vocês, ok? Muito obrigado. Até a próxima.